Vamos falar de sustentabilidade, né, Anísio? Vamos lá. O assunto, acho que do momento é sustentabilidade. A gente vê agora todas as novas construções se preocupando muito com isso. A gente tem aí exemplo, até mesmo os estádios, né, com esse papo da sustentabilidade. E agora temos as empresas sustentáveis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Esse assunto é importante porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos a sustentabilidade econômica, social e ambiental. O que é importante nesse caso? Que as empresas aprendam a serem sustentáveis e, ao mesmo tempo, se manterem lucrativas. Uma questão importante, e é importante a gente estar sempre falando sobre esse assunto, é quebrar um pouco uma ideia que as pessoas têm de que a empresa sustentável não é uma empresa lucrativa. A empresa consegue hoje, eu acho que um bom exemplo é uma obra. Uma obra hoje, né, uma construção civil, ela pode ter resultados muito melhores sendo sustentável, ou seja, trabalhando principalmente a redução de resíduos, de energia, de água, vários itens que são importantes em uma obra, em uma empresa, que você reduz e ao mesmo tempo é lucrativo. Aumentando ainda muito mais o lucro da empresa, né? Nós preparamos e a imagem da empresa também, né? Exatamente. Nós preparamos um VT, Anísio, para até enriquecer a nossa conversa. A gente volta comentando, você nos ajuda a comentar esse VT. Pode rodar o VT. A sustentabilidade empresarial é um conjunto de medidas adotadas pelas empresas em busca do lucro sem prejudicar o planeta. Simples trocas que fazem toda a diferença. Nesta empresa foram criadas pequenas ações que fazem grande diferença. O teto ganhou telhas translúcidas, que evita o uso de lâmpadas acesas durante o dia. E todo o material que sobra na produção é reciclado aqui mesmo na empresa. O local ainda ganhou amplas janelas. O lixo sólido é separado para doação. A água da chuva é armazenada e utilizada na limpeza das peças. E as luzes podem ser apagadas individualmente. Primeiro, é importante desmistificar a questão de custo. Para se praticar sustentabilidade, necessariamente não tem que elevar custo de empresa, muito pelo contrário. Na verdade, o grande objetivo dos empresários, né, é reduzir custo, tá certo? Então, mas o grande objetivo é para o meio ambiente. E cada vez mais o mercado consumidor exige produtos que venham de empresas que respeitem o meio ambiente. Hoje, o consumidor busca produtos e serviços que sejam ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis e socialmente justos. Então, a empresa que não respeitar isso vai ficar de fora do mercado. Então, elas têm que respeitar esse tripé da sustentabilidade. E ajudar a construir essa ideia econômica é o trabalho deste empresário. Júlio apresenta aos clientes algumas soluções sustentáveis, medidas que têm conquistado pequenos, médios e grandes empresários. A questão da sustentabilidade, ela já deixou de ser uma tendência. As legislações que tem hoje no município, no estado e até mesmo a legislação federal tem exigido uma série de soluções sustentáveis. A sustentabilidade ela está sendo ainda vista como um ônus por alguns empresários, mas na verdade o que tem acontecido? Até mesmo em vias de marketing, todas as empresas têm que estar alinhadas com a questão da responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Então, hoje, a empresa que é sustentável, uma obra, um projeto que é sustentável, ele parte na frente comparado com alguma obra, algum projeto do sistema convencional. É isso aí. Vamos começar do começo, se assim a gente pode falar, né, Anísio? Okay. Eu queria que você definisse um pouco o que é sustentabilidade. Ela falou de um tripé da sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem muita gente que está em casa ainda, ouviu pouco falar, é um assunto que está entrando em moda, principalmente nessa década agora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, é exatamente o que a gente estava conversando. Quando a gente fala nesse conceito, tem a ver com a sustentabilidade econômica, ou seja, o que eu posso desenvolver, que eu possa gerar um resultado econômico com a sustentabilidade, com a redução de energia, desperdícios de uma maneira geral. A questão social, ou seja, a sustentabilidade social, né, que nós teremos outros parâmetros para que as pessoas possam viver melhor. E a sustentabilidade ambiental, que é exatamente cuidarmos do nosso planeta, né? Existe uma previsão que em 2050 nós teremos 9 bilhões de pessoas no nosso planeta. Uau.
E como que nós vamos fazer com que essas pessoas que estão chegando possam ter um planeta sustentável e, consequentemente, nós termos uma qualidade de vida. Então, é como que um processo produtivo que hoje é extremamente poluidor, que não consiga efetivamente fazer isso, é estudar tecnologias, inovações para que a gente consiga ter tecnologias mais limpas e, a partir daí, ter um planeta mais limpo, saudável, mais saudável. Esse é o grande objetivo. Outra questão que é muito interessante, quando a gente fala de sustentabilidade, tem muito a ver com redução de desperdício. Nós tivemos há pouco tempo uma reportagem que foi, né, a nível mundial, dizendo que 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados. Então, assim, como que a gente pode pegar todo esse desperdício mundial, né, de uma maneira geral, e trazermos isso também para essa questão que envolve a sustentabilidade. E provavelmente daria para alimentar até uma parte da população que morre de fome, né? Exatamente, quer dizer, se nós jogamos fora 1/3, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? E quando a gente fala, por exemplo, de água, o Brasil é um país privilegiado. Nós somos efetivamente a maior bacia hídrica do mundo. Então, nós temos Por isso que o povo fica de olho no Brasil, né? Exatamente. Já viram que dependem do Brasil. Existe um documento que é chamado Visão 2050, que diz o seguinte: o grande objetivo do mundo é ter energias mais limpas, ou seja, que 50% das energias do mundo fossem energias limpas. O que a gente fala de energia limpa? Uma energia eólica, ou seja, né, formas de você produzir através de vento, solar, outras formas. O Brasil hoje já tem uma matriz energética próxima de 50%, ou seja, o Brasil hoje, naturalmente, por tudo que nós temos, né, somos um país privilegiado, graças a Deus, podemos fazer isso. Agora, como é que nós podemos levar esses conceitos? Eu gosto muito do exemplo da Alemanha. A Alemanha é um país que passou por guerras mundiais, por situações muito difíceis. O que acontece efetivamente na Alemanha hoje? Toda e qualquer possibilidade de você aproveitar energia, água, o que for, os alemães trabalham efetivamente. Ou seja, eu estive lá ano passado, você vê claramente em residências placas de energia solar. Nada desperdiçado. Nada desperdiçado. E o governo, inclusive, paga para aquela pessoa que tem uma placa de energia na residência dela, ter um desconto na sua conta. Incentivo financeiro. Incentivo financeiro. Agora, o que você está falando aí, muita gente de casa deve pensar assim, mas isso aí é para ser aplicado pelas grandes empresas, indústrias, etc. e tal. Muito pelo contrário, né? Se a população em geral conseguir, por exemplo, fazer um processo de reaproveitamento de tudo que ela tem, de menos desperdício, com certeza a gente teria um impacto econômico, social e ambiental muito menor. Talvez esse seja um dos pontos principais dessa visão de sustentabilidade, que é incentivar o indivíduo e não somente as indústrias, não só as corporações, né, a trabalharem a questão da sustentabilidade. Um bom exemplo é exatamente há muitos anos atrás, né, quando nós tivemos a questão do apagão. As pessoas aprenderam a trabalhar melhor a questão que envolvia a energia. Nós tivemos apagão acendeu a necessidade, né? O que aconteceu? Logo após o apagão, as pessoas continuaram as suas práticas, que é questões simples, né? O chuveiro elétrico, você pode diminuir, né, o tempo do chuveiro elétrico, o tempo de você abrir a geladeira. Então, toda e qualquer iniciativa que a pessoa possa fazer, independente de estar na sua casa ou em uma empresa, ela está contribuindo para o futuro do planeta. Esse ponto é importante e a gente trabalha com micro e pequenas empresas. 99% das micro e pequenas empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, do mundo todo, né? Então, como conscientizar aquela pequena empresa de 2, 3 funcionários a passar a produzir uma série de possibilidades? Eu gosto de um exemplo do ano passado. Fizemos um programa piloto aqui em Belo Horizonte com 11 restaurantes. O que aconteceu na prática? Depois de 4 meses de consultoria, esses restaurantes passaram a ter uma economia média de R$10 mil por mês. Uau! Sem fazer nenhuma mudança de física, nós simplesmente reduzindo energia. Evitando desperdício. Exemplos pequenos. Você, por exemplo, tem um freezer em um restaurante. O fato de você colocar o freezer uma distância mínima da parede faz com que ele produza mais, ou seja, você vai gastar menos energia, porque se ele estiver colado na parede, ele vai superaquecer e gastar mais energia. O simples fato, por exemplo, de você trocar suas lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, o simples fato de um buffet de restaurante que tinha, por exemplo, um volume gigantesco de comida às 3 horas da tarde, você passar a ter planilhas que possam começar a gerenciar qual que é o fluxo dos seus clientes, você consegue fazer uma média histórica e a partir daí reduzir a quantidade. Você falou uma coisa que me trouxe à mente aqui, um colega que é dono de um restaurante aqui na Savassi, um irmão muito querido, e ele usou uma estratégia muito interessante
inteligente e interessante para evitar o desperdício, né, baixar a perda de alimentos. Quando dá um determinado horário, tipo 2 horas da tarde, o preço da comida dele cai pela metade. Obviamente, sim, a comida que está ali é uma comida que já foi mexida. Sim. Ninguém comeu, ninguém, como a gente diz aqui em Belo Horizonte, ninguém babujou a comida, né? Mas é uma comida que já foi mexida. Então, por exemplo, se ele cobraria aí no horário até 1 hora da tarde, por exemplo, 1h30, sei lá, R$29 o quilo, ele cobraria R$17, R$15 o quilo a partir das 2 da tarde. E o que aconteceu? O número de pessoas, não caiu o número de pessoas que almoçava com ele até 1 e pouca da tarde, e aumentou o número de pessoas que passaram a almoçar a partir das 2 da tarde. Então, quer dizer, ele não perdeu, muito inteligente.